Olá, tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre como funciona o processo de publicação de artigo científico ou de material científico que são publicados em revistas científicas, tá certo? Vem comigo que eu vou te explicar. Então, vamos lá! Você quer saber agora como que funciona o processo de publicação nas revistas científicas? Primeira coisa, por que um artigo científico? O que significa um material científico? Um material científico significa justamente que ele segue os critérios que compõem a metodologia científica, que ele seguiu um método para ser executado e que ele tomou alguns cuidados na questão de estudo e, por fim, de publicação também. Então, quando você fala, eu tenho um artigo científico aprovado ou publicado numa determinada revista científica, significa que além de você ter tomado todos esses cuidados metodológicos científicos, esse material foi aprovado por professores com titulação acima da sua. Seria pares, ou seja, pelo menos 2 professores aprovaram o seu material. Eu vou explicar aqui alguns processos que funcionam basicamente em todas as revistas científicas, tá? Ou em quase todas as revistas científicas. Tem alguns que é mais questão da núcleo, o formato da núcleo, e ainda esses processos que são mais corriqueiros ou mais que a gente pode falar que funcionam para todas as revistas científicas, eu coloquei aqui, eu coloquei na ordem que a núcleo faz, porém, as revistas científicas podem adotar ordem diferenciada. Vamos lá, eu vou te explicar. Você pega o material, prepara um material científico para ser submetido a uma revista científica e aí você tem que ver se seu material está nas normas da revista, se o conteúdo ou se o título faz parte do escopo da revista, escolher a revista. Para você escolher a revista, nós também fizemos um vídeo aqui que te dá uns toques de como você escolher essa revista. É importante você olhar. Mas, enfim, escolheu, preparou o artigo, está tudo bonitinho, o que você vai fazer? Primeira coisa, o envio para a revista, tá? Quando você faz esse envio para a revista, o que você vai ter que fazer? Vai ter que preencher os seus dados, vai ter que assinar a carta de ineditismo, tá? Que esse conteúdo que você está mandando é seu e é inédito. Vai ter que ticar também e saber que esse conteúdo que você está dando, que você está submetendo a uma revista científica, você de certa forma abre mão, no sentido de remuneração, porque esse artigo ele vai ser direcionado à sociedade para que as pessoas possam te citar. Então, você não vai receber remuneração sobre esse conteúdo intelectual, como em alguns livros, mas você tem que ser citado porque aquela pesquisa é sua. Então, você tem que fazer esse cadastro, você vai enviar esse artigo dentro das normas. É importante você fazer um checklist para entender se todas as normas da revista foram atendidas, né? E aí, esse material que você mandou vai ter uma recepção, ou seja, uma pessoa ou um sistema vai olhar o material e verificar se seu cadastro está certo, se a quantidade de autores está certa, se tem a questão, tem muitas revistas igual a nossa, que ela tira, né, o autor, então não pode ter identificação do autor, enfim, vai ter esse primeiro contato aí da recepção do artigo, ok? O segundo processo, depois da recepção do artigo, isso eu estou falando na revista Núcleo, mas geralmente a revista Núcleo é o Mega Journal. Nossa publicação ela é muito intensa, são muitos artigos por mês, então a gente tem uma equipe funcionando. Existe uma equipe na revista Núcleo do Conhecimento de pessoas técnicas, pessoas que vão avaliar as normas, se as normas da revista foram atendidas, a linguagem que o seu material está escrito, se passa pelos critérios mínimos para enviar para os professores, a organização do trabalho, se faltou, se não faltou alguma coisa, enfim, isso a Núcleo faz com essa equipe técnica.
Em algumas revistas, ou na maioria das revistas, quando essas revistas são institucionais, quem faz esse processo é o próprio editor da revista, que vai fazer aquela verificada geral rápida para ver se aceita ou não. Em alguns casos, a secretária do programa, enfim, a pessoa responsável para fazer essa primeira checagem do material, ok? Aí o seu processo já começou a passar aí pelo processo básico de editoração, são as prévias. Por isso que tem revistas que cobram essa taxa, tá? Essa taxa para que essas pessoas comecem a fazer todas essas prévias do seu material antes dele ser aprovado ou não. A terceira coisa que a gente faz, passou pelos critérios mínimos, viu que é um material científico, tem os padrões mínimos ali para ser aprovado, ok. A revista vai passar pelo programa de plágio, tá? Existem algumas revistas que passam logo aqui, nós temos algumas edições que a gente passa logo aqui no segundo processo, depois a gente faz análise. Existem revistas que vai passar só depois que tiver o ok ou não do professor, dos pares, mas a gente hoje está adotando esse padrão de passar no plágio aqui. Por quê? Porque viu que o artigo, recepcionou o artigo, tem a documentação dos autores, está com o cadastro tudo certinho, viu que dá para ser aceito, aí o próximo passo é passar no programa de plágio ou nos programas de plágio. Esses programas de plágio, como eu já expliquei para vocês, eles vão comparar sentenças, tá? Um determinado número de sentenças com todas as redes que tem na internet. Inclusive, no nosso caso e em muitos casos, comparar também com bases de dados fechadas. Então, cuidado com a questão do plágio. Nós também fizemos bastante vídeo sobre plágio, é bom vocês verificarem, porque é uma questão muito complicada. Passou nesse programa de plágio, qual é o próximo passo? Ok, encaminhar para aprovação dos pares. E aqui é o processo onde vai ser, você passou uma etapa, passou a segunda etapa, passou na terceira etapa, nessa etapa é a grande verificação dos professores na análise do material. Nós fazemos a avaliação de pares, obviamente pares, 2 pares. Caso os 2 pares tenham controvérsia, um aprove e um desaprove, a gente passa para um terceiro avaliar e dá o parecer. Chamam também pareceristas, tá? Eles vão dar o parecer que o seu material foi aprovado ou não. Nesses processos todos pode haver muito volta, faz isso, solicitações que devem ser atendidas. Os pares das revistas, os pareceristas, eles assinam uma aprovação ou não do seu material e o que eles mandam deve ser seguido, o que eles orientam deve ser seguido. Porque eu já vi alguns alunos falar assim, puxa, mas a revista tal não aceitou, mas eu passei para outro professor que falou que estava legal. Falou que estava legal não é o critério aqui, porque nesse caso os pareceristas da revista, os editores, os coeditores, toda a equipe que está trabalhando é que vai assinar ou vai aprovar, comprovar que o seu material é aceito ou não para aquela revista, tá ok? E por fim, esse material, depois de aprovado, depois de dado o aceite, ele segue para a editoração. E aqui, até aqui, esses processos são basicamente de todas as revistas. Porém, essa editoração tem revista que faz mensal, vai de acordo com a periodicidade, tem revista que não publica mais no site dela, busca um outro site para publicar, tem revista que é impressa, enfim. Essa editoração ela pode variar no sentido de editorar para publicar, tá? A Núcleo, a editoração é feita em fluxo contínuo. Então, depois daqui, a gente vai fazer o material em HTML, vai colocar lá na página online, vai gerar o PDF desse material. Isso é a Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, tá, pessoal? Não vamos confundir, não. Isso aqui, até a editoração, todas fazem. Daqui para baixo, eu estou falando da Núcleo. Então, o que a gente faz? Coloque HTML, gera o PDF e se você solicitou, a gente vai fazer as traduções. E também incluir o DOI, que também é uma solicitação que você faz à parte, tá ok? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês.
nessa ordem ou organização para você publicar o seu material científico. E lembre-se, se você gostou do vídeo, se a gente pode te auxiliar um pouco mais ainda, deixe seus comentários aqui, deixe o joinha para a gente e se inscreva no canal para você receber todos os vídeos que a gente faz aí nesse contexto acadêmico. Um grande abraço para você e até a próxima!